Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos dar uma revisada no conteúdo de derivadas. Se você gostou dessa ideia, já deixa um joinha neste vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Pega o lápis e o caderno e vem comigo. Então, nós vamos começar a aula de hoje com a definição de reta tangente a uma curva y igual a f de x em um ponto P de abscissa A e ordenada A, que é dada da seguinte forma. Nós temos o coeficiente angular m de uma reta tangente como sendo o limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, desde que este limite exista, ou seja, este limite tem que dar um número L, conforme nós vimos anteriormente aqui no canal, onde L é um número real. Bom, uma interpretação geométrica para o que a gente acabou de verificar aqui pode ser analisada usando este gráfico aqui no referencial cartesiano. Então, aqui nós temos o ponto P de abscissa A e ordenada f de A. Aqui em cima nós temos o ponto Q de abscissa x e ordenada f de x. E aqui nós temos a medida f de x menos f de A e aqui embaixo x menos A, que correspondem a este numerador e este denominador, respectivamente. Então, esse coeficiente angular aqui, ele pode ser útil para você, por exemplo, encontrar a equação de uma reta no seguinte exemplo. Você tem a função f de x igual a x ao quadrado, e vamos supor que você queira encontrar a equação da reta tangente a essa curva no ponto P de abscissa 1 e ordenada 1. Então, a gente vai repetir esta fórmula aqui de cima. Eu vou dizer que o coeficiente angular vai ser o limite quando x tende ao A, o meu limitando aqui, então, vai ser a primeira coordenada do meu ponto, que é a abscissa 1. Aqui em cima eu vou colocar a minha função f de x e aqui eu vou colocar o f de 1, porque aqui eu peguei o a, né? Então agora eu vou usar o a igual a 1. E aqui eu vou colocar x menos o a, que é igual a 1 novamente. Então essa expressão se reescreve como limite quando x tende a 1. Quem é a sua f de x? Nesse caso é a função x ao quadrado. Então fica x ao quadrado menos. Quem vai ser o f de 1? É a f de x quando x é igual a 1. Então, nós temos f de 1 igual a 1 ao quadrado. Logo, f de 1 é 1 mesmo. Então, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aqui nós vamos usar a fatoração de polinômios. Então, você tem x tendendo a 1 no limite, diferença de 2 quadrados lá em cima, x menos 1, x mais 1. E aqui embaixo repete o x menos 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, aqui nós temos limite quando x tende a 1 de x mais 1. A função x mais 1 é uma função polinomial de domínio real e esse número aqui, o 1, é um número real, ou seja, ele faz parte do domínio. Então, você pode usar a regra da substituição direta para limites para dizer que este limite é igual à imagem quando x é igual a 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Se você não conhece a regra da substituição direta, eu vou deixar um link aqui em cima no canto superior direito para você assistir essa videoaula, porque ela está bem bacana aqui no canal. Então, a qual conclusão eu cheguei? Eu cheguei à conclusão de que o meu coeficiente angular, m, é igual a 2. Então, agora eu venho lá na equação geral da reta, né? Eu sei que m é y menos y0 sobre x menos x0. Então, eu tenho que 2 vai ser y menos y0, que é a minha ordenada, x menos 1, que é x0, é a minha abscissa. Então, o que nós temos aqui? Que y menos 1 vai ser o 2 que multiplica o x menos 1. Então, vai ser 2x menos 2. Y, então, é 2x, leva esse menos 1 para lá, ele vai somando, então vai ficar só menos 1. Essa daqui, então, é a equação da reta que passa pelo ponto de abscissa 1 e ordenada 1. Então, se aqui fosse o 1 e aqui o 1 também, então eu estaria obtendo o coeficiente angular dessa reta aqui, que é uma tangente que passa por esse ponto P, A e F de A.
Então, conforme nós vimos na nossa aula, este M, vou colocar aqui, ele é o F' de A. No meu caso, M é o F', deixa eu apagar aqui. No meu caso, M é o F' de 1, porque eu usei A igual a 1. Então, toda vez que você calcula o coeficiente angular de uma reta, você necessariamente está calculando o limite da função em um determinado ponto. Vamos ver isso um pouquinho mais detalhado. Disse que a derivada de uma função f em um número a vai ser dada por f' de a como sendo o limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. O que isso tem a ver com o resultado que eu vi anteriormente? Bom, a definição é praticamente a mesma, só que antes a gente tinha o coeficiente angular m e agora nós estamos mudando a notação para f' de a. Então, vamos fazer uma analogia em relação ao que a gente tinha antes. Olha, vamos colocar aqui o ponto A e vamos colocar um homenzinho aqui. E aqui nós vamos dizer que esse segmento tem uma medida h. Então, se essa posição inicial é A e esse segmento tem uma medida h, essa posição aqui, então, vai ser A mais h. E aí, o meu bonequinho veio para cá. Então, só para a gente fazer uma analogia, no meu exercício aqui era x e aqui era A. E agora vamos ver o resultado análogo no eixo das ordenadas. Então, vamos supor que aqui eu tenha a imagem de A, que eu vou chamar de f de A. Então, aqui eu tenho um ponto P. E aqui em cima eu tenho a imagem desse ponto A mais H. Então, eu vou chamar de f de A mais H. Então, no nosso resultado anterior, aqui era o f de x e aqui era o f de A. Então, o que nós fizemos? Nós só mudamos a notação. Ó. O f de x vira f de A mais H, o f de A manteve-se, e aqui embaixo era x menos A. Por que eu troquei para H? Porque, olha só, quando x tende a A, o que acontece? O A mais H tende para A. Então, eu vou colocar aqui, ó, A mais H tende para A. Isso aqui vai acontecer se somente se o seu H tender para zero. Então, a gente trocou aqui, ó, o x tender a A para H tender para zero. Então, a expressão é a mesma, só mudou a interpretação, só mudou a nomenclatura. Agora, o meu coeficiente angular, ele vai ser dado por essa expressão, e este coeficiente dado dessa forma agora é a derivada da minha função no ponto A. De uma forma geral, você pode dizer que a sua função é diferenciável ao longo de todos os pontos do seu domínio. Então, você pode dizer, ó, que f' de x é limite para h tender a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Aí você vai dizer assim para mim, Jaque, qual que é a diferença entre as duas? É só porque eu troquei o x por a? Não. Ali em cima, ó, vou colocar aqui, você está calculando a derivada no ponto A. Vamos colocar aqui no ponto A. E aqui você está calculando a derivada para todo elemento x pertencente ao domínio da sua função. Então, aqui você tem a derivada da função ao longo de todo um intervalo, um conjunto infinito de pontos. Dessa forma, essa boniteza, essa lindeza aqui é o que a gente chama de derivada por definição. E a gente calcula algumas derivadas usando essa propriedade, contanto que este limite exista. Vou colocar aqui exista. Ou seja, esse limite tem que dar um número L. Então, agora eu vou usar esta definição de derivadas para calcular algumas derivadas usando a definição. Vamos começar com o seguinte exemplo. Suponha que a gente tenha a função f de x igual a x ao cubo menos x. E aí, pede-se para calcular o f', então vamos colocar aqui, encontre a primeira derivada e esboce o gráfico, tanto da f quanto da f' de x. Então, vamos colocar aqui, ó, esboce o gráfico de f de x e f' de x.
Então, como que eu vou calcular isso daqui? Bom, eu estou estudando, então, a derivada por definição, é a única coisa que eu sei por enquanto. Então, eu vou dizer que f' de x, pelo que eu vi agora, quem que é por definição? É o limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x mais h e vou jogar lá dentro da minha função original. Vou jogar ele aqui e aqui. Então, o que era x ao cubo, agora vai virar x mais h ao cubo. Menos da minha função, o que era x vira x mais h. Agora, ó, o menos, que é o do sinal da derivada, a minha função f de x. Então, vai ficar x ao cubo. E esse menos da derivada com esse menos da minha função vai dar mais x. Tudo isso sobre h. Então, eu vou ter limite quando h tende a zero. Aqui eu tenho o cubo da soma de dois termos, então vai ficar x ao cubo mais o quadrado do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E aqui a gente aplica a distributiva, então vai ficar menos x menos h. E aqui a gente repete o x ao cubo mais x, todo mundo aqui, sobre h. Então, eu tenho, ó, esse x ao cubo com esse menos x ao cubo é simétrico, esse menos x com esse mais x é simétrico, e sobrou só uma expressão que, se você observar bem, essa expressão tem, ó, o h tá aqui, o h tá aqui, o h tá aqui e ele tá aqui. Então, ele é fator comum em todas as parcelas dessa expressão. Logo, eu vou colocar ele em evidência. Vou escrever assim, ó, isso é limite quando h tende a zero, de h, coloca em evidência, 3x ao quadrado h por h dá 3x ao quadrado, 3xh ao quadrado por h vai dar 3xh. Mas h ao cubo por h vai dar o quê? H ao quadrado. Menos h por h vai dar menos 1, tudo isso por h. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E aí eu tenho, vou colocar aqui em cima, que a minha f' é limite, quando h tende a zero, de 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1. E aí nós fazemos aquela análise, olha só, essa função é uma função polinomial de domínio real, o zero, que é o limitando, faz parte do domínio. Então, você vai usar a RSD para calcular esse limite e dizer que esse limite é igual à imagem quando h é igual a zero. Então, quem que vai ser a sua f' de x? Se h for zero, esse aqui zera, e aí você tem 3x ao quadrado menos 1. Essa daqui é a sua derivada. E como que eu faria para esboçar um gráfico da minha derivada e da minha função original, conforme o exercício pediu? Bom, para esboçar esses gráficos, nós precisamos de algumas informações que a gente aprendeu no curso de limites. Quais são essas informações? Eu preciso saber se a minha função tem assíntotas e em que pontos ela intercepta o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso observar é que essa função, olha, ela não tem assíntotas verticais. Ela não tem restrição de domínio. Então, não faz sentido calcular um limite para essa restrição de domínio. Então, eu vou colocar aqui, ó, observe que f de x não possui assíntotas verticais. E para saber se essa função tem assíntotas horizontais, lembra do que a gente fez? A gente calculava o limite lá no infinito e o limite lá em menos infinito. E aí você calcula de x ao cubo menos x, x ao cubo menos x. Como o nosso limite é no infinito, esse x ele não é tão relevante com relação ao x ao cubo. Então, quem manda no limite mesmo é o polinômio x ao cubo. Então, eu posso escrever essa igualdade aqui sem perda de generalidade, tanto lá em cima quanto aqui embaixo. O limite de x ao cubo, quando x tende ao infinito, vai para o infinito. E aqui, como o expoente é ímpar, quando x tende a menos infinito, vai para menos infinito. Então, olha só, esse limite no infinito ter dado o infinito, quer dizer que a minha função ela não possui assíntota horizontal. Então, eu vou colocar aqui, ó, ela não possui
assíntota horizontal, porque para possuir assíntota horizontal eu precisava que o meu limite desse um número como resposta. Bom, então eu tirei, ó, essa primeira parte que é da assíntota vertical, essa segunda parte que é da assíntota horizontal, e agora eu preciso saber se a minha função intercepta x e se ela intercepta y. Para saber se ela intercepta x, eu vou fazer y igual a zero. Isso quer dizer que eu vou fazer x ao cubo menos x igual a zero. A gente fatora aqui porque x é fator comum. Então, vai ficar x ao cubo por x vai dar x ao quadrado. X por x vai dar 1 e isso é igual a zero. Daqui a gente tira, então, que esse primeiro elemento aqui, ó, x uma linha é igual a zero. Então, já tem um termo. E a gente tira que x ao quadrado menos 1 é igual a zero, que é essa segunda parte daqui. Então, daqui eu tiro que x vai ser mais ou menos 1. Então, eu tenho aqui o x duas linhas e o x três linhas. Essas são as raízes da minha função. Aí, agora eu vou fazer a intercepção em y. A interseção em y, isso quer dizer que eu vou fazer x igual a zero. Se eu fizer x igual a zero, o que vai acontecer? A minha função vai ser f de zero, volta aqui em cima, ó, vai ficar zero ao cubo menos zero. Então, eu tenho que o f de zero é igual a zero. Esse é um outro ponto do meu referencial cartesiano. Então, eu vou apagar aqui. E o que a gente tem? Vamos marcar nossos pontos, ó. O x igual a 0, 0, que é esse daqui, é o ponto 0, 0. Depois, esse daqui eu já marquei, porque é o mesmo que esse daqui. E eu tenho o 1 e 0 e o menos 1 e 0. Então, marca aqui e marca aqui. Para fazer o gráfico, o que eu vou verificar? Eu vou verificar aqui, ó, quando x tende ao infinito, minha função explode no infinito. Então, quando x aumenta, minha função tem que ir para cima e ela tem que passar no 1. Então, eu vou fazer isso aqui. Da mesma forma, aqui embaixo, ó, quando x tende a menos infinito, a minha função explode para baixo. Então, quando x vai lá para menos infinito, minha função tem que descer, mas ela tem que passar por menos 1. Então, ela vai fazer isso aqui. E eu sei que ela tem que passar pelos pontos 1, menos 1 e 0. O único jeito dela fazer isso é ela adotar este comportamento aqui. Então, esse é o gráfico da minha função f de x. Como que eu faço para esboçar o gráfico da derivada? A derivada eu vou colocar ela aqui embaixo. Nós encontramos 3x ao quadrado menos 1. Vou deixar ela na caixinha aqui e nós vamos fazer a mesma análise. Eu vou apagar, mas eu quero que você observe que nós vamos atrás das assíntotas verticais, horizontais e das interseções. Eu quero que você observe que esta função aqui, por ela ser polinomial, ela não possui assíntotas verticais. Então, eu vou colocar aqui, ó, f de x, que é f', vamos colocar um linha aqui, f' de x igual a 3x ao quadrado menos 1, não possui assíntotas verticais e ela também não possui horizontais, porém nós vamos calcular os limites para a gente poder entender qual que é o comportamento da sua função. Ó, o limite quando x tende ao infinito e quando x tende a menos infinito, da nossa função 3x ao quadrado menos 1. 3x ao quadrado menos 1. Como x está indo para o infinito e aqui menos infinito, esse menos 1 ele vai ser irrelevante no cálculo do nosso limite, porque é limite no infinito. Então, isso é a mesma coisa que limite de 3x ao quadrado quando x tende ao infinito. E aqui embaixo eu vou repetir, só que vou fazer x tender a menos infinito. Então, ó, como o expoente aqui é par, números positivos elevados a um expoente par são positivos, então isso aqui vai para o infinito. E esse daqui também, apesar daqui ser menos infinito, ele vai para mais infinito porque esse expoente é par. Então, ó, essa resposta e essa resposta que eu encontrei são suficientes para dizer que a minha função ela não possui assíntota horizontal. Por quê? Porque eu precisava que isso desse um número por definição de assíntota horizontal. Aí agora, o que eu preciso? Ó, eu verifiquei a assíntota vertical, verifiquei a existência de assíntota horizontal. Então, agora, eu preciso ir atrás do meu ix e atrás do meu iy. No ix, você faz y igual a zero.
Isso quer dizer, então, que a sua derivada, né, 3x² menos 1 é igual a 0. Então, você tem que 3x² é igual a 1. Então, você tem que x² é igual a 1 sobre 3. Então, você tem que x é igual a raiz de 1 sobre 3, mais ou menos a raiz de 1 sobre 3. Então, racionalizando aqui, você tem que x é mais ou menos raiz de 3 sobre 3. E guarda esse ponto aqui, guarda esses números aqui, porque eles serão úteis para a gente achar os pontos em que a nossa função intercepta o eixo das abscissas. E o y, como que eu faço para encontrá-lo? Eu faço x igual a 0. Vai lá na sua derivada, então, ó, vai aqui, e como é que vai ficar? F' de x, que é f' de 0, vai ser 3 vezes o 0² menos o 1. Então, quem que vai ser a sua f' de 0? Esse aqui vai embora, né? E você tem apenas o menos 1 como resposta. Então, você tem aqui um conjunto de informações que são suficientes para você esboçar o gráfico da sua função. Vou apagar aqui. E o que que nós temos, então? O f' de 0 igual a menos 1, vou marcar aqui embaixo. Menos 1. Tem um ponto aqui. Tenho mais ou menos raiz de 3, então eu vou colocar aqui o raiz de 3 sobre 3 e vou colocar aqui o menos raiz de 3 sobre 3. O pessoal tá soltando fogos aí. Tem que passar por esse ponto e tem que passar por esse ponto. Vai ficar um pouco antissimétrico, mas tudo bem. Então, ó, o que que eu sei aqui? Eu sei que quando x tende a infinito, minha função explode. Então, quando x tende a infinito, a minha função explode para cima. Quando x tende a menos infinito, minha função explode para cima também. Então, ó, x vai para menos infinito, minha função explode para cima. E ela tem que passar por esses pontos e por esse ponto aqui. Como eu sei que a minha função é uma parábola com concavidade voltada para cima, o único jeito é ela fazer isso aqui. Então, essa daqui é a função f' de x, é o gráfico de f' de x. E você acabou, então, esboçando o gráfico da função e da derivada dessa função usando conceitos de limites. Vamos para o próximo exemplo. Vamos considerar agora esta função e fazer o mesmo raciocínio. Tirar a f' e esboçar o gráfico da f e da f'. Então, eu já coloquei aqui a definição de derivadas e o que que a gente vai fazer? Lá na função original, onde tem x, nós vamos trocar por x mais h. Então, vem aqui no x e vem aqui no x e troca por x mais h. O restante você mantém. Então, eu vou colocar aqui. Lá em cima vai ficar 1 menos x mais h sobre 2 mais, não vou usar o parênteses porque é tudo positivo, x mais h. Menos, que é o sinal da fórmula da derivada, a minha função original, 1 menos x sobre 2 mais x. Tudo isso sobre h. Daí você observa que aqui em cima a gente tem uma fração, e isso é divisão de frações, porque este h está dividido por 1, certo? Então, esse limite se reescreve como limite, quando h tende a 0. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo entre aqueles dois denominadores, que vai ser 2 mais x mais h, que vai multiplicar o 2 mais x. Este denominador dividido por esse primeiro denominador vai dar 2 mais x, que quando sobe multiplica aquele numerador que nós vamos distribuir. Então, distribuindo lá, vai ficar 1 menos x menos h. Menos da fórmula, que é esse sinal aqui, este denominador dividido por aquele denominador, sobra 2 mais x mais h, que quando sobe multiplica aquele numerador, que é o 1 menos x. Tudo isso vezes essa fração aqui que a gente vai trocar o numerador com o denominador. E agora ficou bacana, agora tem muita conta para a gente fazer, então vamos fazer com calma, ó. Isso é limite quando h tende a 0. Aqui embaixo eu já vou fazer a multiplicação, é h que multiplica 2 mais x mais h que multiplica 2 mais x. E aqui em cima nós vamos fazer uma distribuição, ó, esse com esse com esse. Então, vem comigo. 2 com 1 dá 2, 2 com menos x vai dar menos 2x, 2 com menos h vai dar menos 2h. X com 1 vai dar x, x com menos x vai dar menos x ao quadrado, x com menos h vai dar menos xh.
Agora aqui, ó, menos 2 com 1 vai dar menos 2. Menos 2 com menos x vai dar mais 2x. X com 1 dá x, com esse menos aqui vai dar menos. X com menos x vai dar menos x ao quadrado, com esse menos vai dar mais x ao quadrado. H com 1 vai dar h, com esse menos vai dar menos h. H com x negativo vai dar menos xh, com esse menos vai dar mais xh. E aí a gente terminou o nosso produto, a nossa distribuição, e vamos ver aqui os simétricos. Olha, menos x ao quadrado com x ao quadrado, menos xh com mais xh, nós temos aqui o menos 2x com mais 2x, o menos 2 com mais 2 e só. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou apagar aqui em cima, para pegar um espacinho. E o que sobrou para mim? Sobrou limite, quando h tende a zero, menos 2h com menos h vai dar menos 3h. Ah, esse x aqui dá para cancelar com esse menos x, então sobrou só menos 3h. E aqui embaixo ficou aquele denominador, né? h, 2 mais x mais h, e aqui 2 mais x. Esse h é simétrico com esse. E aí, como é uma função racional, a gente pode usar a RSD para calcular o limite dessa minha função. E aí, quando o h tende a zero, ó, h tende a zero, esse h aqui vai embora por causa da imagem da minha função, e esse limite vai ficar como sendo menos 3 sobre 2 mais x vezes 2 mais x, que é a mesma coisa que 2 mais x ao quadrado. Então, a minha derivada, vou escrever aqui em cima, foi calculada usando a definição e ela deu menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Vamos guardar essa informação aqui porque a gente vai precisar dela para esboçar o gráfico da minha função. Então, agora vamos lá. Ó. Vamos esboçar primeiro o gráfico da f, depois o gráfico da f'. Quais são as informações importantes? Assíntotas e interseção com os eixos. Então, vamos aqui, ó, para f. Quem são as assíntotas? Será que ela tem a assíntota vertical? Ela tem a assíntota vertical porque o domínio dela é o conjunto dos números reais, exceto o menos 2, que é a restrição de denominador. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a 2 pela direita e o limite quando x tende a menos 2 pela direita dessa função. Então, vou reescrever aqui 1 menos x, 2 mais x, e aqui a mesma coisa, 1 menos x, deixa eu apagar aqui, 1 menos x sobre 2 mais x. E aí, nós vamos calcular o limite quando x tende a 2 pela direita e 2 pela esquerda, negativo, deixa eu colocar aqui, menos 2 pela direita e menos 2 pela esquerda. E calculando esses limites, você vai chegar à conclusão de que aqui você tem um número fixo dividido por algo que fica muito próximo de zero, só que vai ficar positivo. Então, algo fixo por algo muito próximo de zero dá mais infinito. Aqui a gente vai ter o mesmo, só que a diferença é que vai ser um número fixo dividido por algo que fica cada vez mais próximo de zero, porém negativo. Então, isso vai dar menos infinito. Olha, limite vai para o número e dá infinito como resposta. Isso é a definição de assíntota vertical. Então, segue que a reta x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Para saber se tem assíntotas horizontais, como a gente viu anteriormente, vai no limite para o infinito e vai no limite para menos infinito da minha função. 1 menos x sobre 2 mais x, 1 menos x sobre 2 mais x. O que você vai fazer aqui? Algebrismo. Divide todo mundo pelo coeficiente de maior grau, que é o x elevado a 1. Então, isso vai ser limite quando x tende ao infinito. Lá no numerador vai ficar 1 dividido por x menos x dividido por x vai dar 1. Aqui no denominador vai ficar 2 dividido por x, x dividido por x vai dar 1. Nós aprendemos de limites no infinito que 1 sobre algo que vai ficando muito grande tende a zero, 2 também sobre algo que vai ficando muito grande
tende a zero. Então, a nossa resposta aqui vai ser menos 1 sobre 1, que é menos 1. Você vai fazer o raciocínio análogo, o algebrismo análogo, então já vou repetir aqui que vai dar menos 1 como resposta. Então, quando você calcula o limite no infinito ou no menos infinito e acha número como resposta, essa é a definição de assíntota horizontal. Então, eu vou colocar aqui, ó, segue que y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal. Então, ficou faltando só achar o ix e o y. O ix é o quê? É quando o y é igual a zero. Então, você tem 1 menos x dividido por 2 mais x igual a zero. Você não pode fazer o denominador igual a zero, porque isso é uma fração. Então, sobra fazer o numerador igual a zero. E se você faz o numerador igual a zero, é porque o seu x tem que dar 1 como resposta. Então, você já achou aqui a raiz da sua função. E o y? Como é que você faz o y? Faz x igual a zero. Então, a sua função vai ficar lá em cima, ó, volta lá. F de zero vai ficar 1 menos 0 sobre 2 mais 0. Então, você tem que o f de zero, quem que é? 1/2. Guarda essa informação, porque você vai precisar dela para fazer o gráfico da sua função f de x. Então, vamos colocar aqui o referencial cartesiano. Vou marcar aqui a minha assíntota horizontal, que é a y, igual a menos 1. Vou marcar a minha assíntota vertical, que é a x igual a menos 2. E eu sei que a minha função, olha aqui em cima, ela tem que interceptar o x no ponto 1. Então, vou botar um pontinho aqui, que é o 1. E ela tem que interceptar o y no meio, positivo. Vou botar aqui 1 sobre 2, positivo. Então, como que vai ser o comportamento? Quem vai mandar no comportamento da minha função? X e y. Eu sei que a minha função tem que passar por esse ponto meio, por esse ponto 1, não pode esbarrar as minhas assíntotas. Então, o segredo vai ser aqui, ó. Quando x tende a menos 2 pela direita, ela explode para cima. Então, quando x tende a menos 2 pela direita, a minha função explode para cima. Mas tem que passar nesse ponto meio. Então, tá aqui. E aqui para baixo, o que acontece? Vai lá no limite para x tendendo a infinito. Quando x tende a infinito, minha função tem que dar menos 1. Então, ó, ela vai ter que passar pelo seu 1, que é a sua raiz, descer aqui e vir bonitinho aqui, ó. Então, esse é o comportamento do lado direito. E o que acontece agora quando x tende a menos 2 pela esquerda? Explode para menos infinito. Então, ó, do lado de cá, o que acontece com a sua função? Ela tem que descer, mas ela não precisa esbarrar em x, não. Então, ela vai descer aqui, obedecendo a sua assíntota vertical. E observe que quando x tende a menos infinito, ou seja, quando x vai para a esquerda, você acha menos 1 como resposta. Então, aqui ela namora a sua assíntota horizontal. Então, esse aqui é o gráfico da sua função f de x. E qual que seria o gráfico da sua f' de x? Aí você vai ter que analisar o comportamento de menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. O domínio dela é exatamente o mesmo que o domínio da sua função original. Então, eu vou deixar o domínio aqui e vou apagar aqui. Bom, você tem, então, esse domínio com restrição para f' de x, f' de x. E aí, você vai achar as assíntotas verticais calculando o limite quando x tende a menos 2 pela direita e quando x tende a menos 2 pela esquerda, da sua função menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Vamos repetir aqui. Da mesma forma que anteriormente, você calcula esse limite, aqui embaixo você já sabe, ó, que por 2c par, esse denominador é sempre positivo, só que o numerador é sempre negativo, você tem um número fixo lá, sempre negativo. Então, a resposta que você vai encontrar vai ser sempre negativa. Então, você tem um número negativo, fixo, dividido por algo que está ficando cada vez mais próximo de zero positivo.
Então, isso é menos infinito. Da mesma forma aqui, ó, um número negativo fixo dividido por algo que fica cada vez mais próximo de zero, porém positivo, vai dar menos infinito. Quando você calcula o limite num número e encontra infinito como resposta, você conclui que a sua reta x igual a menos 2 é uma assíntota vertical por definição. E para ver se tem assíntotas horizontais, vai lá e calcula quando x tende ao infinito da sua função 2 mais x ao quadrado e quando x tende a menos infinito dessa sua mesma função 3 negativo sobre 2 mais x ao quadrado. E aí você vai dividir usando as mesmas estratégias de dividir o denominador e o numerador pelo coeficiente de maior grau e você vai achar zero como resposta tanto aqui como aqui. Isso quer dizer, então, que a reta y igual a zero é, por definição, uma assíntota horizontal. Ficou faltando, então, o ix e o iy. O ix é quando y é igual a zero. Usa o mesmo raciocínio, ó. Se y é igual a zero, o denominador não pode ser igual a zero. Usa o mesmo raciocínio, olha. Se o denominador não pode ser igual a zero, é porque o numerador tem que ser igual a zero. Aí eu te pergunto, isso aqui vai acontecer? Menos 3 vai ser igual a zero? Nunca, né? Não existe isso daqui. Então, o que você conclui? Você conclui que não existe interseção com o eixo das abscissas. Por outro lado, quem vai ser o y? Você faz x igual a zero. Então, vai lá na sua função original e vai ficar, ó, f' de zero é menos 3 sobre 2 mais zero, tudo ao quadrado. Então, você tem menos 3 sobre 4, negativo. E agora, vamos fazer o gráfico. Vou apagar aqui embaixo, vou marcar a minha assíntota vertical, que é menos 2. A minha assíntota horizontal é o eixo das abscissas, é o eixo y igual a zero, então eu não vou precisar marcar. Eu sei que a minha função intercepta o eixo das ordenadas em menos 3 quartos, então eu vou colocar aqui menos 3 quartos. E mais, eu aprendi aqui com esses limites que quando x tende a 2 negativo pela direita, ela vai dar menos infinito. Então, aqui, ó, pela direita, tem que descer. E tem que descer passando por menos 3 quartos. Então, desce. Quando x, o que acontece do lado de cá? Quando x tende ao infinito, ela vai dar zero. Então, ela tem que namorar o eixo, tem que ser assintótica em relação ao eixo. Quando x tende a menos 2 pela esquerda, a minha função explode para menos infinito. Então, ó, menos 2 pela esquerda explode para menos infinito. E quando x tende a menos infinito, minha função é assintótica em relação ao eixo das abscissas. Então, aqui a minha função continua indo para menos infinito, sempre assintótica aqui em relação ao eixo x. Esse daqui, então, é o gráfico da minha derivada, f' de x. E o que você aprendeu aqui até agora? Que tudo que você sabe de limites pode ser aplicado aqui em derivada, porque o conceito de derivadas, ele surge do conceito de limites. Então, beleza, agora que eu sei calcular derivadas, o que eu posso fazer com as derivadas? Será que as propriedades de derivadas são as mesmas propriedades de limites? Vamos apagar aqui para a gente ver uma coisa e a gente conjecturar, então, como que funciona o cálculo de derivadas. A primeira coisa que você precisa saber é que se uma função é diferenciável, ou seja, se ela possui derivada em um determinado ponto, é porque automaticamente ela é contínua nesse ponto. Veja bem, nem toda função contínua é diferenciável, mas toda função diferenciável, ela é contínua. Então, quais são os casos em que você vai ter que uma função não tem derivada? Bom, nós temos alguns casos. Nós temos casos em que a gente tem uma função que apresenta bico. Então, uma função que apresenta bico que vocês conhecem é a função módulo de x. Aqui em cima desse bico aqui, ó, nesse ponto P, que é o ponto de abscissa zero e ordenada zero, nesse ponto aqui a minha função não tem derivada.
você vai calcular o limite lateral aqui, o esquerdo e o direito, vai achar dois números diferentes como resposta, e a gente viu que a derivada só existe se o limite existe. Então, ó, funções que tem bico, onde a função tiver bico, se ela for dessa forma aqui, ó, nesse bico aqui, que é a função gaivota, nesse bico aqui, ela também não tem derivada. Outro exemplo de função que não vai ter derivada é a função descontínua. A gente conhece várias funções descontínuas, eu vou colocar uma função bem genérica aqui, uma desse tipo aqui, ó, essa função aqui, papapá, abriu a bolinha lá em cima e fechou a bolinha aqui embaixo. Então, aqui a gente tem o A e o f de A está aqui. Como essa função tem limites laterais diferentes, ela não vai ter limite em cima do ponto de abscissa A. Se ela não vai ter limite, ela não vai ter derivada. E outro caso é quando você calcula a derivada, o f' de A, calcula o limite e você encontra infinito ou mais infinito como resposta. Nesse caso também você não vai ter derivada. É o caso em que você tem assíntotas verticais, certo? Você encontra infinito ou menos infinito como resposta, você tem assíntotas verticais. Então é importante que você não saia fazendo conta enlouquecidamente. Você precisa verificar primeiro, antes de começar a fazer as contas, se a sua função possui derivada ou não. E aí, se a sua função possui derivada, você pode aplicar as regras de derivação ou regras de diferenciação. Aqui no nosso curso, nós vamos usar várias regras que estão no livro, na literatura de vocês, né? Por exemplo, a primeira derivada que você vai ter é a derivada da função constante d dx, a derivada em relação a x, e você quer a mesma coisa que f' de x, de c, a derivada de c é igual a zero, onde c é um número real. Outra coisa que você vai ver, que é a regra do tombo, vou deixar um link aqui no cantinho superior para vários exercícios usando essas regras de diferenciação, tá? Que eu estou fazendo de uma forma bem geral. A regra do tombo diz o seguinte: se você tem um polinômio do tipo x elevado a n, a derivada dele vai ser n vezes x elevado a n menos 1, onde esse n aqui pode ser qualquer número real. Outra regra que você vai poder usar é a derivada da constante vezes uma função. Então, vamos supor que você tenha o c vezes uma função f de x, onde esse c é real. O que é isso aqui? Assim como no limite, a sua constante sai de dentro da derivada. Então, vai virar c vezes a df de x dx. A quarta propriedade, que é a quarta e quinta propriedade, é a derivada da soma e da diferença entre duas funções. Vamos supor que você tenha duas funções f e g diferenciáveis. Como que vai ser a derivada de f e de g? Vai ser a derivada de f mais ou menos a derivada de g. E aí eu vou colocar aqui em cima que a gente está considerando f de x e g de x diferenciáveis, ou seja, que as derivadas dessa função, dessas funções existem, tá? Não faz sentido se você fazer essas contas se as derivadas não existirem. A sexta propriedade é a regra do produto. A gente vai dizer que a derivada em relação a x de f vezes g de x, o produto de f vezes g, vai ser, aqui eu vou usar a notação linha, tá? É f' vezes a g menos a f vezes a g'. Então, ó, essa você deriva, a outra você mantém, mas, perdão, aqui é sempre positivo, a que você derivou mantém, a que você não derivou deriva. E aí a sétima propriedade é, claro, você já espera, a derivada do quociente entre f e g de x. Essa derivada só faz sentido calcular, tá, gente? Eu vou colocar aqui, que é quando g de x é diferente de zero, senão não faz o menor sentido. Vai ser sempre, olha, aqui embaixo a gente vai colocar a g de x ao quadrado, sempre ao quadrado, mantém a g de x aqui no numerador, deriva a f.
aqui é sempre menos, ao contrário da derivada que é sempre mais, da derivada do produto que é sempre mais, aqui na divisão é sempre menos. O G que você não derivou, deriva, e o F que você derivou, você mantém. Então, essas são as principais propriedades de diferenciação. Você pode fazer vários exemplos em que você mescla todas essas propriedades. Então, vamos supor que você tem aqui, ó, f de x é igual a 5x ao quadrado mais x menos 1. Então, usando essas propriedades, aqui você tem a regra do tombo, que é essa número 2. Só nessa primeira parcela aqui, hein, você tem a regra do tombo e você tem essa número 3, que é da constante vezes a função. Então, como que você faz? Você mantém a constante, pega o tombo, desce com o 2, vezes o x, e é esse 2, pela regra aqui, tira 1 de lá de cima. 2 menos 1 vai dar 1. Mas, aqui você aplica o tombo também. Seu expoente aqui é 1. Então, desce com esse 1, vai ficar 1 vezes x. E esse 1 que está aqui em cima, você tira uma unidade dele. 1 menos 1 vai dar 0. E aqui você tem a derivada da constante. Usa essa primeira propriedade. A derivada da constante vai ser sempre 0. Então, coloca aqui 0. Aí, agora você vem e arruma a sua função. Ó. 5 vezes 2 vezes x elevado a 1 é 10x. Aqui vai ficar 1 vezes x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é 1. E esse 0 aqui a gente nem precisa colocar, né? Então, essa é a sua derivada. Na playlist que eu vou deixar aqui para vocês no link, na descrição do vídeo, você vai ver vários exemplos usando a regra do quociente e a regra do produto. Eu espero que você tenha gostado desse aulão, né? Foi uma aula um pouco resumo do que a gente tem visto aqui no canal. Não se esqueça de deixar um comentário, dizer o que você achou dessa videoaula, compartilhar essa videoaula com seus amigos, se inscrever no canal, hein, se ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!